Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E nessa videoaula a gente vai estudar, dando sequência ao nosso vídeo de introdução às ligações químicas, vamos estudar a ligação iônica, uma das três maneiras de acontecer o atingimento da estabilidade através da ligação química para os átomos. Legal? Quando a gente pensa em ligação iônica, fatalmente a gente já pensa em íons. E ao pensar em íons, pensamos seguramente em duas palavras que estão relacionadas aos íons, né? A gente já pensa automaticamente em cátions, não é isso? E os íons com a carga oposta aos cátions, a gente pensa nos ânions, não é? Ao pensar em cátions e ânions, ou seja, ao pensar em íons, estamos nos aproximando do conceito da ligação iônica. Veja, a gente tem para a ligação iônica uma ligação que ocorre entre elementos diferentes, entre grupos de propriedades diferentes. Nós temos os metais, ok? Que se conectam com os ametais. São grupos muito diferentes, com características e propriedades também muito diferentes. Veja só, os metais são elementos que têm de 1 a 3 elétrons na sua camada de valência. Enquanto isso, os metais já estão próximos daquele número 8 que falamos no outro vídeo. Eles têm de 5 a 7 elétrons na camada de valência. Já a gente vai falar dos 4 elétrons na camada de valência, perfeito? Até porque a gente tem metais que tem 4 elétrons na camada de valência e a gente também tem ametais com 4 elétrons na camada de valência. Já a gente fala um pouquinho mais sobre os 4 elétrons na camada de valência. Vamos pegar aquilo que realmente difere os metais dos não metais, ou seja, o número de elétrons nas suas camadas de valências. O que isso vai impactar? Os metais, por estarem longe dos tais 8 elétrons na camada de valência, e por uma série de características atômicas, como grande raio atômico, como baixo potencial de ionização, os metais têm a tendência a perder todos os elétrons da camada de valência. Para atingir a estabilidade, os metais têm a tendência a perder todos os seus elétrons da camada de valência. É estranho, né? Você fala assim, mas como assim vai perder elétrons? O objetivo da maioria dos átomos que a gente está trabalhando aqui não é atingir os tais 8 elétrons na camada de valência? Então, como é que, perdendo elétrons, os metais podem atingir essa estabilidade? Vamos pegar o caso do magnésio. Legal, magnésio é um bom exemplo. Magnésio. Ele tem 12 prótons no núcleo e, portanto, ele tem 12 elétrons na eletrosfera. Esses 12 elétrons na eletrosfera, eles estão divididos dessa maneira. 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e mais 2 elétrons na terceira camada. Veja, a terceira camada é a tal camada de valência. Ele realmente tem de 1 a 3 elétrons, especificamente aqui 2, na camada de valência. Legal. Mas o que vai acontecer? Se esse magnésio perder esses elétrons, se ele conseguir soltar esses elétrons oxidando-se, a perda de elétrons é chamada de oxidação, se esses elétrons forem embora para um outro átomo, o que vai acontecer? A nova camada de valência vai ser a camada com 8 elétrons. Veja que interessante. O fato dos átomos perderem esses elétrons de 1 a 3 significa que a penúltima camada, ela tem 8 elétrons, e ao sumir a última camada, a nova última agora tem aqueles 8 elétrons. Entenderam? Então a ideia é a seguinte, a última camada tem de 1 a 3 elétrons, ao saírem esses de 1 a 3 elétrons, a camada exatamente anterior a essa tem os tais 8 elétrons, similares a gases nobres e, portanto, tão estáveis quanto. Tá certo? Então aqui é uma linha meio perder para ganhar, né? Eu perco elétrons, porém minha penúltima camada tem 8 na camada de valência, né? Tem 8, e que vai acabar se tornando a camada de valência. O fato é que se
se esse elemento perder elétrons, ele vai acabar se transformando em um cátion, certo? Cátion. E cátions têm carga positiva. Legal. Então, os metais acabam perdendo elétrons e formando cátions. Enquanto isso, os não metais, ou ametais, eles acabam fazendo exatamente o contrário. Como eles estão muito próximos do 8, o que vai acontecer com os ametais vai ser o ganho de elétrons. Os metais ganham elétrons, então, enquanto os metais vão perder todos os elétrons da camada de valência, os ametais vão ganhar elétrons. Os metais vão ganhar elétrons para completar 8 na camada de valência. Para completar 8 elétrons na camada de valência. Então, a ideia é que os átomos vão ganhar elétrons o tanto que faltar para completarem os tais 8. Legal. Então, se eu tenho 5, faltam 3. Se eu tenho 6, faltam 2. Se eu tenho 7, vai faltar 1. Legal? Ao receberem elétrons, os ametais vão acabar se transformando em átomos com carga negativa, em ânions. Ok? Então, a gente tem os metais virando cátions e os não metais virando ânions. Perfeito? Cátions e ânions. Legal. Cargas opostas se... Hein, galera? Cargas opostas se atraem. É justamente essa atração eletrostática vindo da perda de elétrons de um átomo e do recebimento de elétrons do outro que vai acabar gerando a conexão entre eles. Então, fundamentalmente, metais vão perder elétrons para ametais, estes se tornando positivo e os outros que ganharam negativos, e a junção deles é o que a gente chama de composto iônico. Tá legal? Esses compostos iônicos, eles têm características muito interessantes, assim, porque quando a gente forma o cátion positivo, ele acaba se aproximando de um ânion negativo. Cargas opostas se atraem. Mas existem muitos ânions por aí. E afinal de contas vão acabar se aproximando dessa maneira. Ou seja, a gente vai ter numa estrutura dos compostos iônicos intercalando positivo e negativo, cátion e ânion, cátion e ânion, cátion e ânion. Nós vamos ter uma situação que a gente chama de retículo cristalino, ou também chamado de cristal iônico. Isso vai acontecer 3D. Aqui atrás nós vamos ter cátions e ânions, aqui na frente nós vamos ter cátions e ânions. Essa estrutura tridimensional é o que a gente chama elegantemente de cristal, ou mais elegantemente, né? Retículo cristalino. Tá certo? E nesse retículo cristalino existe uma forte união, existe uma forte coesão. Os átomos estão realmente, os cátions e ânions estão realmente muito unidos. A cola é muito forte. E justamente em função da cola ser muito forte, que vem algumas propriedades. Por exemplo, eles são sólidos na temperatura ambiente. Você não vai encontrar compostos iônicos que tenham estado líquido, que estejam no estado líquido ou gasoso na temperatura ambiente. Até porque o ponto de fusão deles e o ponto de ebulição são enormes. Ou seja, como a união é muito grande, a coesão é gigantesca, é necessária uma quantidade de energia muito significativa para que realmente a gente possa transformar do estado sólido para o estado líquido ou ainda gasoso. Tem mais uma característica interessante, assim, ó. Eles só conduzem corrente elétrica nos estados líquido, gasoso e quando dissolvidos em água. Para que a gente possa ter a condução da corrente elétrica,
para que a gente possa ter a condução da corrente elétrica, é necessário que os íons estejam em movimento, que eles possam sair do lugar. E em uma situação de retículo cristalino, a coisa está toda parada. Numa situação de retículo cristalino, está tudo parado. Os íons não conseguem ter mobilidade, porque existe uma forte atração aqui e acabam não tendo a possibilidade de se movimentar. É tudo muito estático ou muito próximo do estático. É claro que existe uma pequena vibração local, existe uma pequena movimentação, mas nada que faça com que os íons saiam dos seus próprios lugares. Perfeito? O que é interessante também é a gente conseguir compreender como acontece a formação das substâncias. Veja só que interessante. Na, vamos pegar o caso do sódio. O sódio tem um elétron na camada de valência e para ele seria muito legal doar esse único elétron na camada de valência. Em compensação, o cloro, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Veja só que eu vou fazer os eletronzinhos aqui, ok? São 7 bolinhas para dizer que são 7 elétrons, ok? E se são 7 elétrons na camada de valência, tem ainda um buraquinho para um 8º elétron. Lembra? A estabilidade com 8 elétrons? Show! O que vai acontecer? Esse 1 elétron do sódio vai ser doado ao cloro, de forma que o sódio fique Na+, e o Cl A junção desses dois vai ser NaCl. Existem alguns padrões que a IUPAC, o órgão internacional que cuida da simbologia, mundializa, né, globaliza, que é sempre colocar o positivo na frente e o negativo atrás. Tá certo? Quando as cargas forem 1+ e 1-, ou quando forem, por exemplo, magnésio 2+, enxofre 2-, alumínio perdendo 3 elétrons, o nitrogênio ganhando 3 elétrons, sempre que as cargas forem iguais entre o cátion e o ânion, vai cancelar essas cargas. E as fórmulas dos compostos vão ser simplesmente MgS e AlN. Você pode perceber que quando a gente faz a fórmula final, a gente não coloca mais sinalzinhos de mais ou de menos. Porque, afinal de contas, há um contrabalanceamento das cargas. O sódio positivo neutraliza o cloro negativo e vice-versa. O magnésio bivalente positivo neutraliza o enxofre bivalente negativo. O alumínio trivalente positivo neutraliza o nitrogênio trivalente negativo. Legal. Mas e quando esses números não são iguais? Veja, por exemplo, o caso do alumínio e o oxigênio. Veja só como é que vai ser feito. O alumínio é um cara da 3A. Portanto, tem 3 elétrons na camada de valência. Certo? Portanto, perde os 3 elétrons. Lembra? De 1 a 3 perde, de 5 a 7 ganha. Perde os 3 elétrons e vai ficar Al3+. Show! Enquanto isso, o oxigênio é o cara da 6A, que tem 6 elétrons na camada de valência e que falta para ele, vamos fazer de novo? O alumínio tem 6 elétrons na camada de valência, está na 6A, e falta para ele 2 elétrons, não é isso? Ou seja, ele vai ganhar 2 elétrons, ficando O2-. Legal. O que vai acontecer aqui? Você pode perceber que a gente não tem um número igual, né? Um cara quer perder 3 elétrons, o outro cara quer ganhar. Para um deles é energeticamente interessante a perda de 3 elétrons, para o outro é energeticamente interessante o recebimento de 2 elétrons. Qual que vai ser a estratégia? A estratégia é a seguinte, a gente achar o mínimo múltiplo comum, tá certo? Ou seja, não se assustem. Ó, o alumínio 3+ eu ponho na frente, o oxigênio 2- eu ponho atrás. Sempre o positivo na frente e o negativo atrás. Show! Aí, o número de carga do positivo vai virar o número de átomos do negativo. O número de carga do negativo vai virar o número de átomos do positivo. Ou seja, carga se transforma em número de átomos. E vamos acabar aí, sem você perceber, achando o múltiplo comum. Olha lá, a L2O3 é a resposta final. Quer dizer o quê? Eu tenho 2 alumínios, 3+. Ou seja,
eu tenho um total de 6 mais. A gente tem 3 oxigênios, 2 menos. Ou seja, um total de 6. A gente tem 3 oxigênios, 2 menos, um total de 6 menos. Dá uma olhada. O total de elétrons doados é igual ao total de elétrons recebidos. Embora o número não seja o mesmo, 2 e 3, os números em termos de elétrons, sim. Átomos não precisam ser os números iguais. Agora, o total de elétrons doados e total de elétrons recebidos, aí sim. Legal? Essa é uma maneira da gente fazer esse tipo de approach. E um outro jeito é você pensar em uma espécie de um diagrama. Voltando àquele meu exemplo inicial. Alumínio tem 3 elétrons para doar. O oxigênio tem 2 elétrons para receber. Joia! O que vai acontecer? O alumínio doa 1, doa 1. Percebe que falta 1 elétron para o alumínio? O oxigênio já está tranquilo, mas o alumínio ainda não. Ele precisa arrumar mais um oxigênio que possa pegar esse elétron. Ao conseguir mais um oxigênio e doar o seu terceiro elétron, para o alumínio também ficou bacana. Legal, agora é o oxigênio que ainda não completou os seus 8 elétrons na camada de valência. É ele quem precisa agora de mais um alumínio com elétrons. Joia! Se mais um alumínio dá elétrons para o oxigênio, lembrando que ele precisa de 2, porque ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele fica contente. Mas o alumínio ainda não. Nós vamos precisar de mais um oxigênio. Olha que exemplo legal. Vai precisar de mais um oxigênio e a historinha vai encerrar agora. Porque ao doar os elétrons finais, todos ficam contentes. Todos ficam energeticamente interessantes. Os 2 alumínios, que perderam seus 6 elétrons no total, não é? E os 3 oxigênios que ganharam 6 elétrons no total. Olha lá, percebeu ou não? Na nossa historinha aqui, a gente tem 2 alumínios e tem 3 oxigênios. Beleza? Isso foi a ligação iônica. Conceito, propriedades e formulação. Valeu, galera! Até o próximo vídeo aula.